aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a última notícia, que é o fechamento do Departamento de Equidade, Diversidade e Inclusão da Microsoft. Bom, pessoal, eu vi muita gente comemorando, eu vi a notícia e eu achei muito boa. Só que assim, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz pelo que aconteceu, ao mesmo tempo começou a levantar pensamentos na minha cabeça e eu comecei a perceber que às vezes não é tudo isso como a gente acha que pode estar sendo. Baseado no mercado de jogos como tá atualmente, diversos vídeos eu fiz aqui no canal mostrando alguma consultoria, mostrando alguma empresa mexendo em modificações de personagens dos seus jogos para poder adequar para um público específico. E o que acontece? Surgiu essa notícia e eu vi muitas pessoas comemorando, eu vi muitas pessoas falando que é o fim da lacração e do woke no mundo dos jogos da Microsoft. Só que assim, ao mesmo tempo que isso poderia acontecer, também pode acontecer uma outra parada que é o que eu quero explicar pra vocês. Então vamos lá. Os jogos atualmente, eles contratam consultorias externas para poder avaliar se o jogo é adequado nessas questões de ESG, nessas questões que incluem diversidade, equidade e inclusão. Pelo que eu entendi, a Microsoft, ela tinha um time contratado dela inteiro que era responsável por esse tipo de coisa. Só que a gente vê hoje no mercado e é muito mais fácil você contratar um terceirizado, é muito mais fácil você contratar uma consultoria que lide com isso do que você ter toda uma área que trabalhe pra isso. Até porque os jogos hoje em dia estão muito caros. E você tem que rezar, você tem que pedir pra Deus que seu jogo dê certo, pra você conseguir ter muito lucro pra continuar fazendo com que a indústria se mantenha da forma que está. Então assim, a Microsoft, ela teve um lucro nesses últimos tempos. Teve o aumento do Game Pass, mas na minha opinião esse aumento não vai interferir em muita coisa. Aumentou R$10, na minha opinião, continua rendendo pra mim em questão de qualidade. No meu caso, não vou deixar de assinar por conta desse aumento de R$10. Assim, a empresa, ela sempre tem um viés de cortar custos, cortar gastos, continuar fazendo a mesma coisa com um mínimo de recurso para ter um lucro maior. Então, por que não contratar uma consultoria de fora para poder fazer todo esse serviço, de ver se o roteiro tá aderente, do que você ter um time interno que faça isso? Uma outra parada também que vocês têm que pensar é que, assim, aconteceu aquele incidente onde ele sofreu um atentado. E o que acontece? Muitas pessoas que trabalham no desenvolvimento de jogos, muitos diretores, muitos criadores de jogo, começou a expor que era pra ele ter, né? Que era pra ele ter, né? E aí, isso ficou feio pra eles. Muita gente começou a ver assim, não, cara, tá errado. Como é que você é um cara tão radical? Como é que você tá falando todo esse tipo de besteira a respeito de uma pessoa? Você tá desejando a morte de uma pessoa, cara? Peraí. O que acontece? Muitas pessoas que trabalham nesses departamentos, elas pensam de uma maneira muito radical. Então, às vezes, uma pessoa tweetar e ficar falando a respeito desse tipo de assunto, quando ela trabalha para uma empresa grande, como Sony, Microsoft, Nintendo, ela falando dessa forma suja muito a imagem da empresa, porque as pessoas vão ver isso. Você tá puxando esse discurso para um lado muito radical. E aí você corre risco de perder venda, você corre risco de perder público por causa disso. Então compensa você pagar uma consultoria de fora que não tem nenhum tipo de ligação de contrato, assim, direto com você. Porque o que a empresa, que os funcionários dessa empresa fazem é problema dessa empresa, não é um problema seu. Você pode contratar ela para poder fazer um serviço para você, mas você não vai ser julgado pelo que ela tá fazendo. Por isso que é importante nesse momento continuar vendo as pessoas que estão mostrando as consultorias que estão envolvidas com alguns jogos para não consumir justamente quando você vê o nome delas em algum jogo. É o que acontece com a Suribaby. Você vai no site do Suribaby e você vê que Xbox é ainda um cliente. Não sei se já foi e por isso que tá marcado lá. Eu não sei se vai continuar sendo cliente. Mas eu tenho a minha perspectiva de que eles vão manter sim esse tipo de discurso nos jogos. Só que agora, por conta da maneira como está, eles vão deixar de uma maneira um pouco mais implícita. E também levando em consideração realmente essa questão dos custos. Porque é muito mais fácil você pedir um dinheiro emprestado para você poder fazer um jogo, promovendo toda essa questão de diversidade, equidade e inclusão. Você vai ganhar um dinheiro a mais por causa disso. Parte desse dinheiro você paga a consultoria e parte entra para você como uma receita a mais. Então é muito mais vantajoso para uma empresa hoje em dia não ter um time de diversidade, equidade e inclusão. Ela tem uma consultoria para ela poder fazer esse tipo de coisa
Porque é mais fácil, porque é mais vantajoso, é menos custoso pra eles. Não estou dizendo que concordo com tudo isso, tá? Chegou no meu canal agora, nesse momento, não conhece, não sabe quem eu sou, veja os meus vídeos passados, que aí você vai entender a respeito do que eu converso aqui com a galera do canal. Então vamos lá, eu vou ler algumas notícias aqui com vocês e eu quero que vocês fiquem um pouco mais alertas, eu quero ver o que a gente pode tirar a respeito disso. Microsoft pode ter encerrado o time de diversidade segundo e-mail. A Microsoft pode ter encerrado seu grupo de diversidade, equidade e inclusão, DEI, de acordo com informações reveladas por um e-mail interno enviado pelo líder da equipe. A revelação inicial veio de fontes confiáveis, como Business Insider e IGN. Eu não acho que IGN é a melhor fonte confiável de todas, porque... Enfim, eu vejo alguns jornalistas de lá e, caras, às vezes eu fico perplexa, porque parece que essas pessoas, elas não jogam o jogo. Então, como tá aqui, eu vou continuar lendo, tá? E divulgaram o conteúdo de um e-mail enviado pelo líder da equipe de DEI da Microsoft. De acordo com o e-mail, a divisão foi encerrada em 1º de julho de 2024 com a justificativa de mudanças nas necessidades do negócio. No entanto, o ex-líder da equipe sugeriu que essa medida pode refletir uma tendência mais ampla na indústria dos Estados Unidos, onde muitos departamentos de DEI podem estar em perigo. As alegações do ex-líder. No e-mail, o ex-líder expressou sua frustração e decepção com a decisão da Microsoft, acusando a empresa de assédio. Isso aqui não me surpreende, tá? Que a pessoa iria se expressar dessa forma. E destacou o impacto negativo que esse encerramento pode ter na moral da marca e na cultura corporativa. Além disso, ele elogiou os ex-membros do seu time, descrevendo-os como brilhantes, éticos, estrategistas de classe mundial. Olhe bem o que ele falou a respeito das pessoas que trabalhavam para ele, ó. Estrategistas de classe mundial. Ou seja, são pessoas que estão jogando um xadrezinho lá para ficar fazendo com que as pautas deles sejam pautas que se propaguem cada vez mais facilmente. Então, assim, cuidado, assim como eles fazem a estratégia deles, a gente também tem que ficar de olho na estratégia por trás do funcionamento de tudo isso. Então, assim, cuidado quando a gente comemora esse tipo de coisa. Mas vamos lá. O encerramento do time de DEI da Microsoft levanta preocupações sobre o futuro de departamentos e empresas e outras empresas. O ex-líder da equipe sugeriu que outras empresas podem seguir o exemplo da Microsoft e reavaliar suas iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Se essa tendência continuar, pode haver uma redução significativa no suporte institucional para iniciativas de DEI. E esse aqui é o ex-líder, tá? Aguardando a confirmação oficial da Microsoft. Até o momento, a Microsoft não confirmou oficialmente o encerramento do seu time. É essencial aguardar uma declaração oficial para entender melhor as motivações e os planos futuros da empresa em relação a essa questão crítica. Então, assim, olha só que a Microsoft não falou assim, estamos tirando essas pessoas porque essas pessoas são responsáveis por jogadores boicotarem jogos. Não estão falando isso, tá? O que manda é o money. Então, talvez, supostamente, olhando todo o mercado como um todo, provavelmente eles vão terceirizar isso para ter um custo menor. Eu queria muito que acabasse, mas visto alguns jogos que eles vão lançar em 2025, agora em 2024, a gente assistiu o Xbox Showcase desse ano lá no canal da Twitch, e assim, caras, muita coisa fica escancarada. Eu não vou mentir que o Xbox Showcase foi muito bom, mas tem coisas lá que eu percebi, que eu olhei, eu bati o olho, eu percebi assim, teve coisa que forçaram aí, que a gente já tá careca de saber, né? Eu, particularmente, acho que o PlayStation faz tudo isso de uma maneira muito pior. Quando eu comparo os jogos do PlayStation, da Sony, com os jogos da Xbox, da Microsoft, eu percebo que a ideologia e eu percebo que a militância que colocam nos jogos deles é muito pior. É só você ver alguns personagens desse último jogo que eles lançaram, que na minha opinião vai ser um flop gigantesco, não só pelos personagens, mas porque, caras, Overwatch tá de graça. E Overwatch foi lançado... Cara, eu acho que faz 10 anos que foi lançado Overwatch. Então, isso aí tá ultrapassado, tá? Você pagar por um jogo que é tipo um Overwatch, com personagens esquisitos, né? Com alguns personagens feios até, né? Vamos falar o português correto, personagens feios. Vai ser um flop gigantesco. Sempre tem essa questão de empurrar cada vez mais essas ideologias. Vamos ver outra notícia. Colaborador da Microsoft desaprova a escolha de dispensar a equipe interna dedicada à diversidade, justificando a medida por alterações nas demandas empresariais. A empresa reafirma que nossos compromissos com diversidade e inclusão permanecem firmes e inalterados, mas não vai ser da maneira como eles se organizaram. Porque veja bem, pessoal, é muito mais fácil dar 50 pessoas embora, que eram só responsáveis em ficar avaliando o roteiro, para ver se tinha diversidade o suficiente, para ver se adequava a um público que
querem que seja o público consumidor deles, muito mais fácil você mandar essas pessoas embora e do que simplesmente você manter elas lá com um custo a mais, com essa vinculação empregatícia a você. Então você pode contratar pessoas mais técnicas, né, para poder fazer trabalho difícil, até porque hoje em dia os jogos estão cada vez mais realistas, você tem que ter uma equipe técnica boa para esse tipo de coisa. Então você contrata uma consultoria, você contrata tipo 5, 10 pessoas de uma consultoria, você paga muito menos, ganha um dinheirinho a mais com isso, e assim você vai ter um lucro maior, vai ter menos custo. É assim que funcionam as empresas. Então, assim, quando a gente ficar comemorando algo e achando que o mundo foi salvo, cuidado, a gente tem que ficar de olho. É um motivo pra gente ficar cada vez mais alertas. A gente tem que ficar alertas. Visto que os jogos que a Microsoft falou que vão ser lançados ainda, a gente bate o olho e a gente percebe que não é as mil maravilhas. Eu não acho que eles vão largar o osso tão facilmente. Tem certas coisas que, quando acontecem, a gente tem que analisar friamente e tem que ver a longo prazo se realmente eles estão cumprindo com aquilo ou não. Uma citação do e-mail publicada pelo Business Insider revela que a equipe foi informada de que seria eliminada devido a mudanças nas necessidades de negócios. Em resposta, um porta-voz da Microsoft afirmou que os compromissos da empresa com a diversidade e inclusão permanecem inalterados, enfatizando que o foco nesses valores é firme e contínuo. Nos últimos anos, a Microsoft tem realizado cortes de empregados de forma consistente e em 1º de julho, o líder da equipe demitida destacou que o trabalho associado aos programas de DNA não é mais considerado crítico para os negócios, refletindo uma tendência crescente de cortes nessas áreas. Então, o que a gente pode tirar de conclusão a respeito disso tudo é que, muito legal que eles demitiram um departamento inteiro que cuidava apenas disso. Entretanto, não significa que isso vai acabar. Significa que a gente tem que ficar mais alerta e a gente tem que olhar com olhos muito atentos, muito detalhe aquilo que a gente está consumindo para ver se de fato tem alguém colocando alguma coisa lá ou não, dessa maneira que a gente sempre vê. Então, assim, visto que as consultorias estão cada vez mais envolvidas com os jogos, né? Lembrando que o novo Indiana Jones que vai ser lançado, que é exclusivo da Microsoft, né, do Xbox, parece que tem dedo da Sweet Baby Inc. nele. Vamos ficar de olho. Tem muito jogo que vai ser lançado pela Microsoft. A gente tem que ficar de olho ainda. Às vezes você vai lá, assina o Game Pass, joga o jogo, aí quando tu tá jogando, você percebe que tem um monte de militância. Aí você percebe assim, meu Deus, mas isso não tinha acabado? Pois é, não é que acabou. O jeito de colocar isso pode ter mudado. É uma informação, né, pra quem não tava sabendo disso. Acho que muita gente tava sabendo a respeito. E também serviu pra mostrar que a gente tem que ficar cada vez mais alerta, né? Porque não adianta a gente ver uma notícia dessas e achar que tá tudo ótimo, que tá tudo maravilhoso, que os problemas todos acabaram. A gente tem que continuar olhando esses sites de consultorias, vendo quais são os clientes deles, vendo na parte técnica de desenvolvimento do jogo se teve alguma consultoria dessas envolvida. Então, a gente sempre tem que ficar atento. Eu joguei xadrez nos últimos dias aí com o pessoal da live, foi muito divertido. Aliás, se você não viu meu vídeo jogando xadrez com o pessoal, veja, ficou muito legal. É muito bom a gente sempre se manter numa posição de observador, de estrategista em tudo, pra gente não ser enganado, pra gente não ser ludibriado. Porque eles acham que podem manipular a gente, mas eles não vão, porque estamos cada vez mais espertos e nós é que estamos cada vez mais despertos. Então é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer a vocês. Coloquem suas opiniões nos comentários. Eu queria muito saber o que vocês acham a respeito disso. Eu não vi muitos youtubers, eu não vi muitas pessoas alertando sobre essas possibilidades, tá? Então, se vocês puderem mostrar esse vídeo para mais pessoas, é bem legal também dar esse outro ponto de vista. Muito obrigada por hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, pessoal. Até mais.